Jesus se manifesta aos discípulos e com eles, por meio de uma refeição, dá sinais de que está vivo e que é o vencedor das trevas e da morte. Nessa celebração, fundamos os bispos do Brasil, que estão reunidos nessa Assembleia Geral em Aparecida, aprofundando a caminhada da Igreja. De pé, vamos receber aqui o litúrgica e o nosso conselho cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos é amigo no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, bendito seja o Senhor que nos reuniu neste amor e estamos aqui para celebrar a sua ressurreição. Humildemente, celebrando hoje, terceiro domingo da Páscoa, e que todos nós somos chamados a sermos testemunhas vivas do Cristo ressuscitado, atraindo muitos outros irmãos e irmãs no amor a Cristo, mesmo tendo que passar por diversas perseguições. Reconheçamos os nossos pecados, as nossas fragilidades, pedindo perdão ao Senhor, cantando o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Queremos nessa celebração eucarística, ainda rezando, pelo descanso eterno do Papa Francisco, e já podemos rezar também para que os bispos, no próximo dia 7, no conclave, possam escolher aquele que vai ser o sucessor de Pedro, guiando a nossa igreja. Rezemos por todos os falecidos e falecidas, rezemos pelas intenções particulares que apresentamos em nossos corações. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina.
possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus que nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando uma cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Cantai salmos ao Senhor como fiel, dai-lhes graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Leitura do livro do Apocalipse de João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e
e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comigo. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro:
Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar, não sei, um cântico vocacional muito belo. Inclusive eu cantei na minha ordenação, quando eu fui acolhido pelos irmãos presbíteros. Tu me haverás na praia, que o Papa João Paulo II também cantou. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. Mais uma vez. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando esse terceiro domingo da Páscoa, é interessante que a liturgia do tempo pascal vem trazendo grandes ensinamentos da experiência das primeiras comunidades cristãs com Cristo vivo e ressuscitado. E essa experiência fortalece a nossa caminhada de fé como cristãos hoje, como é que nós estamos experimentando a presença do ressuscitado em nossas vidas. A primeira leitura de hoje nos traz 2 aspectos. Primeiro, a força dos apóstolos de anunciar Jesus ressuscitado, de pregar a ressurreição de Cristo. O número dos cristãos vão aumentando, mas em sintonia a todo esse momento da alegria, de muitos indo aderir ao ressuscitado. Infelizmente vem as perseguições de muitos que não querem acolher a verdade do ressuscitado. E a gente vê aí os discípulos sendo perseguidos, sendo chicoteados, justamente por anunciar o ressuscitado. E qual é a palavra dos apóstolos? É preferível ouvir a Deus e jamais ouvir o ser humano.
Meus amados irmãos e irmãs, vivenciar, experimentar o ressuscitado não deve ser da boca para fora apenas, mas deve ser com a nossa vida. É enfrentar as dificuldades, as tribulações que muitas vezes vêm na nossa vida, porque nós aderimos um segmento, o segmento ao ressuscitado. E por aderirmos o segmento ao ressuscitado, devemos ter claro na nossa vida que muitos empecilhos virão para nos atormentar, para nos tirar do caminho e vivermos esse amor ao ressuscitado. Não é fácil seguir Jesus, não é fácil caminhar com o Senhor. Vem as adversidades, porque o Senhor transmite a verdade que salva e liberta. E devemos caminhar, meus irmãos e irmãs, obedientemente a essa verdade. E é interessante que a primeira leitura de hoje vem nos mostrar algo que os discípulos também dizem, que eles ficaram felizes por serem considerados dignos de injúrias. Meus irmãos, veja bem, a caminhada de fé é cheia de obstáculos. Nós, como cristãos, não vamos ser aplaudidos diretamente, não. Vai ter momentos na nossa vida que vamos ser caluniados. Vai ter momentos que na nossa vida nós vamos ser apedrejados por viver, por testemunhar, por anunciar a verdade do Cristo vivo e ressuscitado. Alguém disse um dia atrás aí, que se a igreja é aplaudida em tudo, tem alguma coisa errada. Algum momento ela vai ser apedrejada. Por quê? Porque em algum momento ela, fiel à verdade, alguém que não concorda com a verdade, vai começar a apedrejar a igreja. E aí a gente deve sempre colocar nessa nossa consciência: os desígnios do Cristo ressuscitado não são os desígnios humanos. Igual mesmo agora a gente está vivendo esse processo, da preparação para a eleição do novo Papa, e aí vem as especulações, e aí vem as apostas. Vamos parar com isso. Embora tenha as mediações humanas, as situações humanas, mas quem conduz a igreja é o Espírito Santo, e o Papa vai ser escolhido pela ação do Espírito Santo, que vai agir na vida dos cardeais, e que provavelmente o nome possa ser até aqueles que não estão na lista dos que estão falando aí na mídia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós como cristãos devemos confiar mais na ação do Espírito Santo, na ação do Senhor, do Cristo ressuscitado. E a segunda leitura de hoje vem trazer algo belo, o Apocalipse de São João, vem trazer algo belo daquele que reina em nossas vidas, que é o Cordeiro imolado, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor da nossa história, em que todos se ajoelham, todos se prostram. Por isso, a prostração que o padre tem chamado na missa, porque está no missal romano, quando nós ajoelhamos diante do Senhor, é reconhecer o senhorio dele, a glória dele em nossas vidas, o senhorio dele que é Senhor da nossa história, e nós, com uma atitude de profunda humildade, devemos reverenciar esse grande mistério do amor e da presença do Senhor na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, diante de uma vida tão agitada, nós temos prestado reverência ao Senhor, nós temos ajoelhado diante dele, nós temos ajoelhado diante da sua realeza, do seu amor pleno, que nos salva, que nos liberta. E o Evangelho de hoje? 2 pontos que eu gostaria de chamar no Evangelho de hoje. Primeiro, a pesca milagrosa. Depois, o diálogo de Pedro com Jesus. A pesca milagrosa. Os apóstolos estavam ali, naquela nostalgia, sem triste da vida, passaram a noite toda sem pescar, e aí de repente chega Jesus e disse a ele: lançai as redes para as águas mais profundas. E é engraçado Pedro, a humildade de Pedro. Pedro poderia dizer assim: eu sou um pescador há tantos anos,
Eu sei que a maré não dá para peixe, mas Pedro foi humilde. Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Ou seja, Pedro quis dizer assim: hoje não temos condições de pescar nada. Eu tenho experiência porque eu sou um pescador de muitos anos, mas em atenção à sua palavra, em atenção à sua experiência, Senhor, eu lançarei as redes. E aí eles pegaram a tamanha quantidade de peixes. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso ouvir a voz do ressuscitado. É preciso estar atento à voz do Senhor. Sem Jesus ressuscitado, nós não conseguiremos fazer nada. Eles só puderam pegar essa quantidade de 153 grandes peixes por atenção à voz do ressuscitado. E, portanto, a nossa vida deve ser a contínua atenção àquilo que o ressuscitado nos diz, àquilo que o ressuscitado nos aponta. Se queremos ter bom êxito na nossa missão, se queremos ter bom êxito na nossa caminhada cristã, devemos lançar as redes, sempre ouvindo o que o Senhor nos diz. E por último, o diálogo de Jesus a Pedro. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Alguns estudiosos dizem que 3 vezes simboliza as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Mas também há estudiosos que dizem que Jesus testa o amor de Pedro. E que o amor de Pedro, meus queridos irmãos e irmãs, é o nosso amor frágil, muito fragilizado. Mas dentro da nossa fragilidade de amar, nós podemos contribuir com a missão do Senhor. Ou seja, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, no sentido se ele era capaz de amar toda a igreja, se ele era capaz de entregar também, assim como Jesus, a sua vida por todos os irmãos. Mas Pedro, ainda pela sua fraqueza humana, ele diz para Jesus que ele o ama, mas não no sentido de dar a vida pela igreja, pela comunidade, como Jesus deu. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele rebaixa o nível de Pedro. Ele entende, puxa vida, Pedro não consegue dar totalmente esse amor, mas Jesus se abaixa e na forma de Pedro entender, e assim configura a missão de Pedro. Fica então esse detalhe. Às vezes a gente diz: eu sou fraco, eu não tenho condições de levar à frente essa missão, eu não tenho condições de fazer essa missão, porque eu tenho esses pecados, porque eu sou fragilizado. Mas não se preocupe, Jesus foi capaz de descer ao nível da fragilidade de Pedro e fazer com que ele fosse o seu escolhido, o príncipe dos apóstolos, fosse aquele que seria o chefe universal da igreja. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, diante da nossa fragilidade, diante da nossa fraqueza, diante de muitos dos nossos pecados, o Senhor ainda aposta na gente. O Senhor ainda confia na gente. E o Senhor vai nos capacitando e podemos muito dar uma boa contribuição, apesar da nossa fragilidade. Foi assim com Pedro e é assim com cada um de nós. Senhor, Tu me olhaste dos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu abri o meu barco, junto a ti, o
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos em assembleia litúrgica nesse domingo, dia do Senhor, apresentemos nossas preces a Deus Pai com toda confiança. Todos, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de nossos pais, que ressuscitaste Jesus, o vosso Filho, derramai vossa graça em nossa Igreja, para que ela se mantenha na fidelidade fecunda ao Evangelho e no caminho sinodal de seguimento ao ressuscitado, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de toda consolação, suplicamos pelos nossos irmãos que sofrem e que perderam a coragem diante de tantas provações e perseguições da vida, que a vitória do Cordeiro de Deus os encoraje a erguerem a cabeça, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus fiel que caminha conosco, iluminai os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, para que saibam ouvir a voz do Espírito Santo, que inspire o discernimento, as avaliações e a caminhada da Igreja, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus do perdão e da total misericórdia, ajudai-nos a viver a vossa palavra neste tempo sagrado da Páscoa, para que espalhemos alegria, esperança, compromisso e fraternidade por meio de nosso testemunho de fé, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Senhor, as humildes preces que com toda confiança depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao altar do Senhor tudo que temos e somos. Cantemos o canto das oferendas e que desejar dar a sua oferta aos pés do Senhor. Cantamos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. E com os olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Vida se compra, palavra de Deus. Gente se doa, com que se doa. Deus seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor todas as maneiras de sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem desses o motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Com maior júbilo louvar-vos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e nos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una
realidade, em comunhão com o nosso bispo José Roberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembremos nossos entes queridos que já partiram, nosso Papa Francisco, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro paroquial, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Filho de Deus que tirais o pecado
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Onde está tua vitória?
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados para os avisos. Portanto, amanhã, grupo de oração na comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas. Quarta-feira, 19h30, nós estamos em que mês? Maio, mês mariano. Nós teremos o texto da misericórdia na comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 19h30 horas. Quinta-feira, adoração santíssima na comunidade Rainha da Paz, às 18 horas. E aqui, às 17h50. Domingo, a missa será no horário normal, às 19 horas. Você, filho, eu tenho um convite especial para você. Você, filho, vai convidar sua mãe no próximo domingo para fazer um lanche com a gente, aqui mesmo na porta da igreja, após a celebração. Então você venha abonado desse dia para você bancar o lanche de sua mãe. Ao som de uma música popular brasileira, música que convém aos nossos ouvidos, né? Nós vamos ter música ao vivo após a celebração. E você, filho, está convidado a pagar um lanche para sua mãe. Esse lanche vai ser ofertado com muito carinho por nós mesmos, né? Para que a gente possa vender e acabar de pagar as despesas da reforma da comunidade Rainha da Paz. Pronto, gente, eu reforço o que Paulo colocou, porque nós somos uma comunidade que nós nos ajudamos. O diferencial de nós cristãos é a colaboração. Não importa se é a comunidade da Rainha, Nossa Senhora Aparecida, ou a comunidade mais distante, todos nós devemos ter esse senso de amor uns com os outros. Eles estavam precisando, fazer a reforma, foi uma questão de urgência, e assim, uma parte já está concluída e pede a colaboração. Então, domingo, depois da missa, vai ter um momento, convide as mães, é um domingo muito especial, Dia das Mães, chame as mães, participe, depois adquira o seu lanche, vai ter uma música, voz e violão, uma música popular brasileira, como o Paulo disse, muito bom. Então, domingo a gente não precisa dessa pressa toda, em vez da gente ir para uma pizzaria ou para outro lugar depois da missa, domingo vamos nos reunir aqui mesmo, vamos colaborar. Também pode estar colaborando com o lanche. Vamos fazer esse momento de confraternização aqui, ajudando também a comunidade da Rainha da Paz. Para frente, em junho, é hora da gente, E assim a gente vai ajudando. Depois chega a Nossa Senhora Aparecida e vamos ajudar a Nossa Senhora Aparecida. Vamos ser essa igreja mãe, acolhedora, que olha as necessidades uns dos outros. E assim a gente vai se ajudando, Nós não podemos deixar nenhuma das nossas comunidades sofrendo, passando por um momento. A gente tem que buscar um jeito ou outro de nos ajudar, de nos colaborar. É assim que a gente... Por que a gente fica falando tanto de unidade, fraternidade, só na boca para fora a gente não mostra na prática? Está na hora de mostrar na prática, Falar é muito romântico. Nós não devemos ser muito românticos, não. Tem que ter a realidade. Então vamos nos ajudar, Porque na prática é que as palavras bonitas encantam, mas o que faz a diferença são atitudes. Mas a gente vai sempre manter as missas no horário certo, domingo às 7 da noite. Cadê os aniversariantes? Vamos cantar os parabéns para os nossos aniversariantes. Quem desejar vir aqui à frente para a gente cantar, a gente canta. Se não, a gente canta com vocês aí mesmo, Vamos cantar. Parabéns para você, Felicidade,
bênção do Deus rico, que é amor e bondade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, que Ele nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Como filhos e filhas de Deus da paz, cumprimentemos uns aos outros. Ressuscitou, ressuscitou.